Olá! Nosso trabalho foi desenvolvido por Arthur Oliveira, por Fernando Tavares, que sou eu, Franciele Fernanda, João Henrique, sob a orientação da professora Luzia Cristina. O título do nosso trabalho é Dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o ensino remoto emergencial. Durante a pandemia da Covid-19, as escolas suspenderam as práticas escolares presenciais, de maneira que, para que fosse possível dar continuidade às aulas, foi necessária a adoção do ensino remoto emergencial. Eis que veio para reduzir a defasagem na aprendizagem dos estudantes. As escolas, para que pudessem se adequar ao ensino remoto emergencial, adotaram as tecnologias digitais da informação e comunicação como uma nova alternativa para suas aulas. Essas tecnologias elas serviram para aproximar o professor do aluno de forma que, mesmo que remotamente, tivesse uma interação próxima ao que seria presencialmente. Contudo, durante o ensino remoto emergencial, as escolas encontraram um novo desafio que já havia nas escolas, mas que tornou-se evidente durante a pandemia, como a desigualdade social e os problemas com a saúde mental. E com base nisso, o nosso trabalho tem como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o ensino remoto emergencial. Desta forma, para que nosso objetivo fosse concluído, realizamos um questionário online com 7 questões de múltipla escolha e 5 questões abertas. Nossa amostragem se deu através de 144 alunos do ensino médio, tanto ensino regular quanto EJA, de uma escola de Tubes Barreto. E esse é o nosso questionário. Iniciamos ele perguntando qual a ferramenta ou quais as ferramentas que os professores deles se utilizavam durante as aulas. Trouxemos o WhatsApp, o Google Classroom, a opção outros, porque eventualmente um professor ou outro se utilizaria de outra forma, outra plataforma, outra ferramenta. Perguntamos também se eles possuíam dificuldades em acessar aquelas ferramentas e se o motivo das dificuldades que eles teriam. Em seguida, perguntamos quais aparelhos eletrônicos que eles costumavam utilizar para realizar as atividades, as aulas propostas, se eles sentiam dificuldade de acompanhar as aulas durante o ensino remoto. Se caso possuíssem dificuldades, quais seriam essas fontes ou a fonte da dificuldade? Colocamos aqui conciliar as atividades domésticas com as aulas, cuidar de uma pessoa do grupo de risco, falta de interação com os professores, ansiedade, e a opção outros também, porque caso eventualmente fosse outra dificuldade, eles poderiam colocar. Perguntamos também quais as disciplinas ou a disciplina que eles tinham maior dificuldade de acompanhar durante o ensino remoto. E esses são os resultados do nosso questionário. Logo de cara, a gente percebe que 63,9% dos alunos que responderam ao questionário falaram que os professores se utilizaram das duas ferramentas, do Google Classroom e do WhatsApp. Em seguida, a gente percebe que 41% dos alunos afirmam que não sentem dificuldade de acesso ou de uso dessas ferramentas, enquanto 42,4% afirmam que às vezes sentem e 16,7% afirmam que sim, sentem dificuldade na utilização dessas ferramentas. É interessante também a gente analisar que a maioria dos alunos sentiu pelo menos uma vez durante as aulas do ensino remoto dificuldade, visto que 42,4% dos alunos afirmou que às vezes sentiu, isso implica que, junto aos que sentem, que afirmam que sentem dificuldades, a maioria, durante o ensino remoto, acabou sentindo também. E aqui nessa questão a gente pode analisar também a desigualdade social que foi evidenciada durante o ensino remoto emergencial, quando 61 dos 144 alunos respondem que possuem dificuldade de acesso à conexão com a internet, dificuldade com a internet mesmo. Tem outras respostas, tem dificuldades com o Google Forms, dificuldade de utilizar as ferramentas, não possui celular ou computador próprio, mas a mais evidente, logo de cara, é o acesso à própria internet, que a maioria desses alunos que responderam não possuem um acesso a uma internet de qualidade. Eles possuem dificuldade em acessá-la.
Aqui temos a próxima questão, que foi referente a quais aparelhos eletrônicos ou qual aparelho eletrônico os alunos se utilizam para poder acessar as aulas. De cara, percebemos que 87,5% dos alunos responderam que se utilizam do celular para acessar as aulas. Tem também aqueles que utilizam computador, notebook junto com o celular, computador, notebook, tablet e celular. Entretanto, a maioria dos alunos se utiliza do celular para acessar as aulas. E com isso, a gente chega a essa questão aberta aqui, que o grupo decidiu, achou interessante a fala desse aluno, que foi: nas aulas virtuais não dá para ver nada, só dá para ouvir, e ouvir não é tudo. Precisamos ver, ter mais visão de tudo que precisamos para aprender. É interessante quando para olhar as falas que os alunos trouxeram e os pensamentos que eles também trouxeram durante as respostas de questão aberta. Aqui a gente tem a questão da dificuldade de acompanhar as aulas durante o ensino, sendo que 80,6% dos alunos responderam que possuem dificuldade, apenas 19,4% dizem que não possuem. Isso também é interessante para a gente analisar, porque contrasta com a outra questão que mostra que a maioria dos alunos possuía dificuldade em utilizar as ferramentas. Então você vê que a maioria dos alunos possui dificuldade em utilizar as ferramentas e aqui eles afirmam, a maioria novamente, que possuem dificuldade em acompanhar as aulas. Visto isso, chegamos nessa questão que aborda justamente quais as fontes ou a fonte de dificuldade que eles acabam tendo para não acompanhar as atividades escolares durante o ensino remoto. 55,5% afirma que as atividades domésticas são essa fonte de dificuldade. 6,2% afirmam que tem que cuidar de uma pessoa do grupo de risco. 4,1% afirmam que o trabalho é a fonte de dificuldade deles. E 9,7% afirmam que não possuem uma área de estudo, não possuem uma área que seja própria para que eles possam estudar. E com isso a gente achou interessante uma resposta que obtivemos de uma aluna que tratava justamente das dificuldades que foram evidenciadas durante a pandemia. A resposta diz o seguinte: dificuldade em se comunicar por ser deficiente auditiva em uma escola que não possui intérprete para as aulas no Meet ou no YouTube. E é justamente isso. As escolas, por mais que elas tenham se adaptado ao ensino remoto, elas trouxeram também dificuldades que já haviam durante o ensino presencial, que nesse caso é a falta de um intérprete de Libras para que essa aluna pudesse acompanhar as aulas de maneira a compreender todo o assunto que estava sendo dado naquele momento. Além de que, dentro da questão da fonte ou das fontes de dificuldades que esses alunos possuíam em acompanhar as aulas, chamou muita atenção que 38,1% marcou ansiedade, 31,2% estresse e 30,5% falta de motivação. São números que se tornam expressivos quando analisados e é interessante para ver do ponto de vista de saúde mental essas respostas que os alunos acabaram dando. No questionário também foi abordado sobre quais as disciplinas ou a disciplina que os alunos possuíam maior dificuldade em acompanhar. Em matemática teve um número muito expressivo, 59,7% dos alunos responderam que era a matéria com maior dificuldade. Entretanto, biologia também, eles tiveram muita dificuldade, português, química. As matérias em si, elas tiveram números altos, mas matemática foi o que mais se destacou. O trabalho acabou servindo para elucidar algumas das dificuldades que existem nas escolas, que na verdade existiam já antes da pandemia e que foram evidenciadas durante o ensino remoto e durante a pandemia. As questões de adaptação dos alunos ao acesso das ferramentas, ao uso das plataformas digitais, uma dessas dificuldades. Claro que as escolas tiveram que se adaptar rapidamente para dar continuidade às aulas e que não foi possível se adequar a todas as realidades. E fica claro quando você percebe que
Nem todos os alunos aprenderam a usar direito, pois mais de 40% afirma que já sentiram dificuldades em manejar, em ter acesso às aulas, na realidade. Outros possuem dificuldades em questão de acesso à internet para poder acompanhar as aulas. Alguns afirmam não possuir um celular, um computador. Outros acabaram que tendo outros tipos de dificuldades, seja por conta de uma falta de espaço próprio para estudar, mas que fica claro. Esse trabalho ele ajudou a deixar claro esses pontos, a pontuar essas dificuldades que são presentes no dia a dia desses alunos, que mesmo que antes da pandemia, do ensino remoto emergencial, já havia esses problemas, mas que agora puderam ser ainda mais elucidados, ainda mais é, especificados. Essa é a realidade. E temos também a falta de inclusão de alguns alunos, os alunos com deficiência, como é o caso da aluna que afirma que tem dificuldade em aproveitar as aulas no YouTube, no Meet, pela falta de um intérprete de Libras. Então fica claro que mesmo a escola se adaptando, ela acabou não conseguindo se adaptar perfeitamente para esses alunos. Esses alunos acabam que perdendo a qualidade do ensino. A questão dos distúrbios emocionais também, que fica claro que durante a pandemia foram mais evidenciados, quando esses alunos falam que mais de 30% dos alunos respondem que a ansiedade é uma das fontes de dificuldade deles. E durante as questões abertas também, notou-se que os alunos solicitavam outras maneiras de que a escola abordasse os assuntos, as aulas. Então, foram várias dificuldades abordadas, várias questões trazidas, é um trabalho muito amplo sobre cada tema, pode ser destrinchado ainda dentro, em cima desse questionário. A implementação de políticas públicas e planejamentos escolares também foi algo que ficou claro durante esse trabalho, quando percebemos que seria necessário um maior acompanhamento, um maior aparato para que essas escolas pudessem receber todos os alunos, acompanhá-los de forma adequada, encaminhá-los durante o seu ensino e que sem essas políticas não seria possível a longo prazo dar continuidade ao ensino. E essas são nossas referências e muito obrigado pela atenção.